Olá pessoal, aqui é o Mário e está no ar mais um episódio do podcast Innovation On. Hoje eu conversei com o Caio Fernandes Cordeiro sobre inovação no mercado financeiro, melhoria contínua e até mesmo sobre filosofia. Grande parte da conversa girou em torno do desenvolvimento pessoal, que é um interesse comum nosso. E o legal é que o Caio compartilhou com a gente como ele incorpora algumas técnicas que ele citou na rotina dele, seja para questões pessoais ou profissionais. O Caio é investidor, consultor e, para quem não sabia, ele é também engenheiro químico. Pessoal, uma sugestão: peguem uma caneta e papel, ou seja lá o que for, aumentem o som e mergulhem no conteúdo porque tem muita coisa para anotar nesse episódio. Ficou muito bom. Espero que vocês gostem e não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Caio, lá no comecinho do projeto, quando eu estava ainda estruturando o podcast, eu pensei assim, poxa, eu preciso fazer um episódio com o Caio. E daqui a pouco quem está ouvindo a gente aí vai entender por quê. Mas antes, Caio, eu queria que tu se apresentasse e eu vou fazer uma pergunta aqui que eu soltei no episódio passado como um teste e funcionou muito bem, que é o seguinte: quem é o Caio? Legal, Mário. Primeiramente, cara, queria te parabenizar aí pela iniciativa, excelente a ideia. Estou super feliz aí, espero contribuir de alguma forma contigo e com o pessoal que está escutando. E tirar meus parabéns aí, estou gostando bastante. Bom, sobre quem é o Caio, né? Meu nome é Caio, eu sou formado em Engenharia Química pela Federal do Paraná, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, porque logo que eu me formei, eu comecei numa área bem técnica, né? Eu comecei fazendo iniciação científica com o pessoal do CEMPS, do laboratório da Petrobras, depois eu fui para a área técnica do Boticário, e aí em algum momento eu senti muita falta de ter uma visão do todo das empresas, né? E aí logo que eu me formei, eu caí no mercado de consultoria. Então eu passei alguns anos nesse mercado, atendi algumas empresas grandes como FIEP, Grupo Marista, Opet e assim por diante. Durante um período, né, eu saí disso, a gente pode explorar um pouco essa fase que é interessante, né? Eu fui para Maringá montar uma startup chamada Deju, uma experiência, cara, muito legal mesmo. E depois de um tempo eu voltei para Curitiba, a convite de uma outra empresa, e também no momento a gente estava buscando ter um filho, então eu estava buscando um pouco mais de segurança, digamos assim, né? Então foi uma fase também interessante. Aí atendi Copel, atendi Electrolux, não tivemos o prazer de nos encontrar lá, mas baita empresa, né? E hoje eu estou atuando como consultor, atendendo Family Office, tem uma construtora também. Então, uma trajetória bem diversificada, consultoria muito voltada para a parte de gestão de projetos, mas nesse meio período eu falei muito de estratégia também, eu abordei outros temas, ou eu fui bem mão na massa, né? Assei pão lá em Maringá, acompanhei obra, etc. Então é uma trajetória bem diversificada, assim, bem interessante. Legal, Caio. Eu acho que uma boa direção aqui, Caio, para dar sequência na nossa conversa, e já fazendo o link com inovação, é falar sobre melhoria contínua, que no meu entendimento, e eu acho que muitos devem concordar comigo, tem muita similaridade com inovação incremental. E eu sei, Caio, porque eu já te conheço há muito tempo, que tu é uma pessoa que está sempre buscando novas ferramentas, novos processos e etc. para se desenvolver tanto em aspectos pessoais quanto profissionais. E para mim, isso é uma forma de inovação, né? Tu está sempre buscando coisas diferentes e às vezes transferindo algumas técnicas de um contexto para outro, né? E um exemplo, Caio, que tu comentou comigo há algum tempo, e eu fiquei muito interessado e curioso em saber um pouco mais, talvez a gente possa começar por aqui, é a leitura. Então, Caio, fala pra gente um pouco sobre isso. Como que tu lê livros? Legal, Mário. Excelente pergunta. Então, assim, falando sobre melhoria contínua, inovação de forma geral, né? Tudo está muito vinculado com a nossa forma de pensar. Isso é meio clichêzão, assim, né? As pessoas têm que pensar fora da caixa e tudo mais. Eu queria abordar com um pouquinho mais de profundidade esse tema, né? Então, assim, como que você melhora, não só como pessoa, mas como empresa, ou atendendo seu cliente, ou a forma que você entende mais adequada, né? A primeira coisa está muito relacionada ao consumo de bons conteúdos. Isso a gente até compartilha aí vários deles, né? O Tim Ferriss, o Jocko Willink, tem grandes nomes, né? E diversas áreas diferentes. Então você vai ver que eu gosto tanto da parte filosófica, gosto muito da parte de saúde, gosto muito da parte de economia, assim por diante. À medida que você consome conteúdos diversificados, você consegue analisar o mundo por pontos de vista distintos, né? E aí, um aspecto que você falou, né, que as pessoas até tiram bastante sarro de mim, é isso de querer testar aquilo que você está aprendendo. Então, um dos exemplos engraçados aí, mas
há uns anos atrás eu comecei com acordar às 5 da manhã, não tinha saído aquele livro que popularizou isso, né, o tal do Milagre da Manhã. Então eu já acordava às 5, tomava banho gelado, etc. O pessoal achava coisa de doido, né? E hoje em dia está relativamente na moda essas coisas. Mas também não inventei nada disso, né? Foi tudo baseado em consumo. E esse é um ponto interessante porque diversos pontos da minha vida foram marcados por livros ou por podcasts ou por consumo desses conteúdos. Então, por exemplo, quando eu era jovem ainda, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos, até um casal que a gente conhece, né, a Lu e o Carlos, eu acho que eles me deram de presente, eu não lembro se foi uma recomendação ou se foi um presente, mas acho que foi um presente. Eles me deram aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu era, quando jovem, né, eu era uma pessoa com viés talvez um pouco mais acadêmico, né, eu gostava de estudar, eu gostava de ficar mais na minha. Aquele livro virou a chave para muita coisa, né, do que eu vim fazer depois. Na sequência, na faculdade teve diversos livros que eu li. Na faculdade eu lia muito literatura, e esse é um tópico que a maioria das pessoas subestima bastante, né, o que traz de bons livros literários, né? E, cara, isso aí de verdade mudou completamente minha concepção, né? Mais pra frente eu comecei a ler livros mais técnicos, daí eu entrei nesse mundo de consultoria, e eu sempre gostei muito de estudar por conta. Eu tenho dificuldade de acompanhar um professor e tudo mais, eu gosto muito de sentar e ler. Na faculdade eu fazia muito isso, né? E aí, outro livro que mudou minha vida foi o Marca da Vitória, que foi quando eu estava numa trajetória de vida relativamente consolidada, mas padrão, assim, né, dentro da consultoria, estava crescendo lá. Li esse livro e recebi na mesma época o convite para ir lá para Maringá, e foi um risco enorme. E minha esposa topou, foi uma experiência maravilhosa, assim, mas, cara, pensa num... E esse livro foi que me deu o clique, porque eu vi a trajetória, foi a primeira biografia que eu li, e eu vi a trajetória de um cara relativamente normal se transformar o proprietário da Nike, se transformar numa pessoa gigante, né, com impacto na vida dos outros fantástico. E em Maringá foi um período difícil para mim, porque foi quando eu percebi que o que eu sabia era muito insuficiente, né, e eu conheci pessoas incríveis lá que não tinham metade da formação técnica que eu tinha. Então muita coisa foi revista, e nessa época eu entrei num ritmo de leitura, cara, fantástico, assim, de religiosamente ler 20, 30 minutos por dia. É incrível, porque é pouco, é relativamente pouco, a maioria das pessoas consegue encaixar no dia. Mas isso ao longo de um ano, eu dava 15 livros, 16 livros, 17 livros. E de lá para cá eu tenho lido sempre nesse ritmo, né? Graças a Deus eu não perdi o embalo nisso. E aí teve diversos livros nessa... Aí teve livros da Harvard Business Review que eu gosto pra caramba, livros do Tim Ferriss que eu acho espetaculares, ou do próprio Tony Robbins, que é um cara que eu gosto. Teve muito de literatura. Eu li um livro chamado Literatura e Crise, acho que é Rafael Ruiz o nome do autor, que mudou também essa minha percepção sobre o papel da literatura no nosso mundo, né? Era uma coisa que eu não gostava, né? Como engenheiro, é uma coisa que a gente foge, né? Tava longe de ser minha matéria favorita no ensino médio, e eu passei a ter uma paixão por isso depois, né? E aí eu li um livro no meio disso tudo, que também foi outro momento marcante, chamado Como Ler Livros. Engraçado, porque eu tinha lido muito livro, mais do que a média das pessoas, até porque o brasileiro não tem esse hábito, né? E para descobrir que eu nem sabia ler. Então foi uma experiência bem diferente, pegar um livro e ver assim, dos 4 níveis que o cara dá como necessários para uma boa leitura, eu dominava o primeiro, né? Meu Deus do céu, o quanto eu ainda posso descobrir nisso. Então, a minha trajetória foi marcada muito por isso. Eu gosto muito, e eu acho que se você aplicar, e aí essa é uma mudança forte que eu tive dos últimos tempos para cá, né? Eu reduzi bastante a quantidade de livros que eu tenho lido, mantendo o mesmo número de horas. Por quê? O meu foco não é mais o consumo pelo consumo, é o consumo para transformar o meu comportamento, transformar o resultado das empresas dos meus clientes, ou meus próprios resultados nos investimentos, ou na parte de saúde, ou na vida pessoal. Então eu inverti, eu comecei a aprofundar muito mais, e esse livro de Como Ler Livros ajuda bastante nesse sentido, né? Porque eu busco transformação de comportamento. Então troca-se o objetivo que a gente busca, né? O objetivo de ler muito para mudar muito o meu comportamento. Isso foi um ponto interessante, acho que a gente pode até abordar em pouco mais de detalhes isso aí. Claro, Caio, muito bom esse assunto. Começa contando pra gente então, Caio, o que tu tá lendo agora? Hoje, o livro que eu tô lendo
é um livro chamado Passos de Gigante, do Tony Robbins. É um livro fantástico, porque ele é bastante prático. Ele vai muito nessa linha. E eu estou lendo ele já pela segunda vez, terceira vez aqui. Como ele é por doses mais homeopáticas, né? A proposta dele é que você tenha uma leitura diária. Então eu sempre vou nas áreas que eu sinto que eu estou aplicando menos, né? E falando um pouco mais desse processo de como ler livros, né? O que foi uma mudança de percepção importante para mim? A primeira coisa que você tem que se perguntar quando você vai ler um livro é: o que eu quero desse livro? É loucura você começar a ler alguma coisa sem clareza de qual resultado você quer ter. É a mesma coisa que eu vou fazer exercício. Tá bom, eu vou fazer exercício, mas o que eu quero disso? Eu quero mais saúde, eu quero mais energia, eu quero ficar grande, eu quero ficar forte, eu quero ficar rápido, eu quero ter mais disposição. Porque, veja, você pode fazer isso de N formas. Então, você pode fazer isso correndo, praticando alguma arte marcial, fazendo exercício em casa, puxando ferro na academia. Mas você tem que entender exatamente o que você quer. Senão você vai agir muito sem ter um resultado concreto. E a segunda pergunta, que é muito importante, é: por que eu quero isso? É muito comum a gente desistir no meio. A pessoa começa a ler o livro, lê lá 10 páginas e... não, vou fazer outra coisa, nunca mais peguei o livro de volta. Geralmente isso acontece quando não está claro por quê. Que a pessoa, tá bom, eu quero, por exemplo, transformar a minha saúde. Tá bom, por que eu quero transformar a minha saúde? Se eu tenho clareza dos motivos, a chance de eu perseverar durante o caminho aumenta muito. E aí o segundo ponto, quando você começa a leitura propriamente dito, eu gosto de fazer uma leitura inspecional, ou seja, eu bato o olho no livro inteiro. Por exemplo, vou pegar um livro, sei lá, sobre gestão de pessoas, da Harvard Business Review, que eu li recentemente. Antes de ler ele capítulo por capítulo, eu passo o olho nele inteiro. Porque quando você passa o olho e você busca sintetizar a ideia principal do livro, você consegue, no momento do aprofundamento, você consegue muito mais aproveitamento. É brutal a diferença. Então eu faço uma primeira batida de olho, no mínimo eu exploro o índice, ou quando eu posso eu faço uma leitura rápida mesmo, assim, vou passando o olho nos parágrafos. É uma coisa para durar pouco tempo, uma coisa que você pode fazer na livraria. Antes de comprar um livro, pega e passa o olho por tudo, lê algumas páginas ali, vai folheando ele, porque isso te dá um pouco mais de noção do conteúdo, né? O segundo passo, que eu gosto bastante, é, à medida que eu vou lendo, eu tentar, com as minhas próprias palavras, responder algumas perguntas. A primeira delas é: o que o livro fala? É muito comum você ver pessoas que leram alguma coisa, e aí você pergunta: legal, o que o livro fala? E a pessoa: pois é, o que o livro fala mesmo? A pessoa gosta, ela tem o sentimento, mas ela não sabe te dizer exatamente o que ela leu. Por quê? Porque a gente não busca ativamente responder essa pergunta. É muito comum que a gente leia no modo passivo, que a gente leia da mesma forma que a gente vê um filme. A gente fica simplesmente sentado, a informação vindo assim, passando pelos nossos olhos, mas a gente seja muito passivo. Eu gosto muito de comparar em relação àquele aluno que está de corpo presente na sala e aquele aluno que está perguntando, que está se envolvendo com o conteúdo, né? Essa é a parte importante. A gente tem que ser ativo quando a gente está lendo um livro, não passivo. Então, essa é uma pergunta-chave. Às vezes eu leio uma página, um parágrafo, um capítulo e eu falo: tá bom, o que o autor quis dizer aqui? E aí eu tento resumir. Se eu vejo que não está bom, eu volto e releio. Se eu estou com a atenção um pouco mais defasada, eu leio lá 3 parágrafos, 4 parágrafos e volto e faço esse exercício. A segunda pergunta é: como que ele está falando o que ele está falando? Então, por exemplo, o autor está falando que, vamos supor aqui, sei lá, jejum intermitente é bom. Ok, como ele está falando isso? Quais são os argumentos que ele traz para a mesa? Você dificilmente vai absorver um conteúdo se você não entende os argumentos que estão sendo utilizados. E aí fica frouxo. Então você... eu li um livro sobre jejum intermitente, muito bacana. Tá bom, o que o livro fala? O livro fala que jejum intermitente é legal. Ok, mas o que te leva a crer nisso? Bom, tem que ler o livro lá. Dá seus pulos, né? Então essa é uma segunda pergunta que eu tento resolver. E se a pessoa quiser, pode deixar um checklist, né? A terceira pergunta, que é uma das mais importantes e que também é difícil, é: o que o autor está falando é verdadeiro? Muitas vezes a gente pega o que o autor fala e, ok, aceita. Tipo, o jejum intermitente é bom porque ele altera o funcionamento das mitocôndrias. Isso é verdadeiro?
E essa é uma pergunta um pouco mais difícil, a maioria das pessoas quer pular ela, por quê? Porque você tem que, no mínimo, para poder responder com qualidade, você precisa, no mínimo, confrontar com uma tese oposta. Vamos supor que você está estudando filosofia, eu quero estudar sobre a prudência. A prudência é uma coisa boa? A princípio, sim. Por quê? Porque a prudência é a virtude que te faz prever as consequências dos seus atos e escolher aquele com melhor benefício, certo? Não é ser conservador no sentido de fugir do risco, é ao contrário, é medir todas as consequências, às vezes até adotar a postura de maior risco, né? Isso é verdadeiro? O mínimo que você tem que falar, tá bom, vamos confrontar com uma pessoa imprudente. Então vamos supor que a pessoa faça o oposto disso. E aí você faz esse exercício. Quando você briga um pouco com o conteúdo que você está consumindo, digamos assim, a chance de você absorver ele é infinitamente maior. Me lembra um pouco a história de Jacó. Quem quiser olhar, estou olhando aqui no sentido psicológico, tá? Não no sentido se a pessoa acredita ou não, pode deixar isso de lado por um segundo, né? Se acredita que é histórico ou não. Mas vamos olhar um pouco o sentido moral da história, né? Jacó tem um momento que ele está no deserto, voltando para a terra dele, e ele briga com Deus. É uma cena, no mínimo, curiosa. E aí, no final da briga, ele vence, e ao vencer, ele pede a bênção para Deus, e Deus renomeia ele, chama ele de Israel, que significa aquele que, entre aspas, lutou com Deus e venceu. O conteúdo é a mesma coisa. A gente precisa brigar com ele antes de receber aquilo que ele traz de valor efetivamente, né? Jung tem uma frase fantástica que é: muito cuidado com sabedoria não merecida. Então eu acho que esse é um ponto que ajuda a gente a merecer essa sabedoria, né? Merecer aquele conteúdo que a gente está recebendo. E o quarto passo disso tudo é como é que eu aplico. A maioria de nós vê um conteúdo, escuta um podcast e fala: nossa, que ideia fantástica e tal. Não anota uma ação para fazer. Então eu uso o aplicativo Todoist para organizar a minha vida, né? Eu uso um mix aí de Excel com Todoist e eu anoto, tipo, cara, no dia tal eu vou tentar aplicar isso, sei lá, eu vejo alguma coisa sobre investimentos, eu anoto, tipo, no dia tal eu vou tentar fazer essa operação e assim por diante. Então, cara, isso faz uma diferença. Você pode ler um livro por ano, se for um bom livro, e se você realmente usar esse processo para extrair o que tem de melhor dele, a chance de você ter um ano espetacular aumenta muito, 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 muito. E a variedade de livros, né? Às vezes a gente subestima um pouco. Então, literatura era um tema que eu não gostava de ver, né? Só que a literatura, principalmente quando bem escrita, quando é um Dostoiévski, ou quando é Admirável Mundo Novo, é um livro, cara, fantástico, né? E quando você lê com um pouco mais de envolvimento, muda completamente sua visão de vida. Porque o bom artista, ele vai, digamos assim, a obra literária dele chega a ser um pouco mais do que real. Porque o cara pega, digamos assim, uma história, entre aspas, que seria real, mas ele elimina o ruído. Ele deixa só a essência, né? Se você quiser, eu sou cristão, então eu leio com um outro viés. Mas se você quiser ler a Bíblia nesse sentido, por exemplo, é uma excelente referência. Então tá bom, eu vou ler lá a história de Abraão. Leia com profundidade e leia analisando o que isso significa, o que essa passagem, o que ele quer dizer com isso, o que está representado por essa história. Você extrai muita informação boa mesmo. E biografia é a mesma coisa, né? A biografia, ela muda um pouco, né? A Marca da Vitória mudou, por exemplo, a minha cabeça, porque eu fui de uma mentalidade de achar que era impossível algumas coisas, para uma mentalidade de olhando e falar assim, pô, esse cara era um cara simples, era um cara normal, era um cara que corria na rua, e na época as pessoas não gostavam, né? Jogavam garrafa d'água nele, é bem interessante a história. E era um cara com uma carreira padrão, tudo normal assim, e que teve alguns atos de coragem, iniciou algumas coisas, e à medida que foi progredindo, foi buscando mais e mais e mais, buscou a ajuda de muitas pessoas, e tenho certeza que ele nem imaginava o que ia se tornar a Nike lá no começo. Então esses são alguns exemplos aí de conteúdo, e à medida que a pessoa faz isso, é impossível ela não trazer a melhoria contínua para a vida dela, para o trabalho dela, ou mesmo inovações mais fortes, né? Coisas que realmente revolucionam. Às vezes, por exemplo, um projeto que eu fiz lá no Boticário,
eu peguei aquilo que era feito na indústria de tintas e trouxe para a indústria de cosméticos, que era uma coisa assim, não teve nada de muito excepcional, mas foi olhar um pouco para as áreas ao meu redor e buscar assim, cara, se alguém solucionou esse problema que eu estou tentando solucionar, o que a pessoa fez? À medida que você faz isso, os resultados que você colhe disso são excepcionais. Eu gosto muito. Poxa, Caio, eu achei super interessante essa técnica de leitura, Caio, que tu comentou agora há pouco. Até anotei o livro aqui, depois tu passa pra gente o nome do autor ou da autora. Em alguns momentos é como se tu tivesse um autor do livro como teu mentor ou como tua mentora. Mesmo sem a pessoa estar ali na tua frente, tu vai seguindo o teu ritmo, vai lendo ali, aprendendo com as experiências, vai colocando em prática, etc. Achei fantástico. Caio, isso de certa forma me fez lembrar de uma frase que tu gosta muito, que é o seguinte: disciplina igual liberdade. Fala pra gente um pouco sobre isso, Caio, e como que tu incorpora isso no teu dia a dia? Legal. Só fazendo um comentário breve sobre livros, né? É engraçado, porque eu li, por exemplo, a biografia do Richard Branson, do Jeff Bezos, do Elon Musk, e, cara, o quanto que você pagaria para ter a oportunidade de conversar com esses caras? Você pagaria uma fortuna de ter a chance de sentar na mesa do bar e perguntar para eles as coisas que eles passaram. E com livros a gente tem oportunidade disso. Então, às vezes as pessoas subestimam, né, ou tratam livros como coisa secundária, do tipo, não, isso aí você aprendeu no livro. Mas, cara, você está tendo a oportunidade de conversar com o cara, às vezes por 50, 60 reais, que você nunca teria acesso. Nunca, em hipótese alguma. Então, eu realmente sou apaixonado, assim, eu acho que é possível mudar a vida. Benjamin Franklin, quem quiser ler a biografia dele também é espetacular, e ele mostra como que a leitura impactou, assim, dá para ver que ele atribui muito do sucesso dele como ser humano à leitura. Agora, olhando para a disciplina, teve uma pessoa referência para mim, que é o Jocko Willink, que eu li o livro dele, né, que se chama Disciplina Equals Freedom, né? É um livro fantástico. E, na verdade, assim, eu tive fases da minha vida onde eu era mais disciplinado, eu tive fases da minha vida onde eu me rebelei, digamos assim, contra essa disciplina, principalmente na faculdade, né? E eu tive fases de voltar para isso, com muita força e muito mais convicção, né? Então, eu, digamos assim, senti na pele o que é a diferença entre uma vida disciplinada e uma vida indisciplinada. E a primeira coisa, como a gente fala, quando a gente fala sobre disciplina, é as pessoas se sentem na largada presas. Então você fala assim, quando você conversa com uma pessoa, você fala assim, eu faço exercício todo dia em casa mesmo. Aí a pessoa fala assim, nossa, isso exige bastante disciplina, né? Sim, mas eu não gosto muito disso, eu me sinto preso e tudo mais. E é engraçado, porque quando você é indisciplinado, você não é livre, você é escravo dos seus próprios desejos, que não necessariamente são os seus maiores desejos, né? A gente aí como mistura digamos assim, um ser mais intelectual e um ser mais instintivo, a gente tem desejos menores que competem o tempo todo com a nossa atenção. E a pessoa indisciplinada nada mais é do que uma pessoa que fala, olha, eu vou ceder às pequenas coisas que eu quero em detrimento das coisas que eu mais quero, né? Então eu vou comer um pouco mais, ou eu vou pular o dia de fazer o exercício, ou eu vou ler menos e vou ficar mais tempo na internet, em detrimento do futuro que eu quero, que tudo bem, é uma escolha, né? Cada pessoa tem a sua. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a forma como a gente vê a disciplina. Se você vê como algo ruim, você nunca vai fazer. Se você associa isso com dor, né? Tipo, a pessoa disciplinada é uma pessoa sofrida, né? Você nunca vai adquirir isso, né? E aí a segunda coisa que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte: nunca adote a disciplina pela disciplina. Eu gosto, né? Então, eu acho que a disciplina, digamos assim, é a face que toda virtude assume em última instância. Então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa justa. É impossível você ser justo se você não for disciplinado. Eu quero ser uma pessoa que ajuda os outros, que serve aos outros. É impossível você fazer sem um grau de disciplina, porque teus desejos mais instintivos vão estar falando, foque em você mesmo, ou não, fuja disso e tudo mais. Então a disciplina assim, é impossível ter qualquer outra virtude se você não tiver ela. E a segunda nunca tenha disciplina pela disciplina. Então, por exemplo, eu faço exercício físico todo dia e, cara, é muito raro eu perder, e mesmo fazendo em casa, mesmo sem ter academia, sem ter instrutor, sem ter música, eu faço no silêncio mesmo, porque eu faço 5, 6 horas da manhã, minha família está dormindo, né? E
o que faz muita diferença para mim, né? Antes de um treino, eu sempre me pergunto, o que eu quero, em última instância, e por que eu quero? É muito difícil você ser disciplinado se você não souber responder essas duas perguntas. É quando você foge da raia. Então, por exemplo, você começa a academia, fez uma semana. Na segunda semana você começa a se perguntar, mas por que mesmo que eu estou sofrendo desse jeito? Se você não tiver uma boa resposta para essas horas, você vai ceder. Então, essa é a primeira coisa. Todo dia antes de treinar eu me lembro, né? Faço um exercício de lembrança. O que eu realmente quero em última instância? Quero mais energia, quero um físico melhor. Por quê? Porque eu quero ser um exemplo para minha filha, porque eu quero ter disposição para brincar com ela depois do trabalho, porque eu quero ter uma vida onde, independente da idade que eu morrer, eu quero, o pessoal fala, né, morrer como uma lâmpada, né? Eu não quero ir definhando, eu quero brilhar até o último dia e daí, claro, né, ninguém dura para sempre. Mas eu quero viver com vitalidade, né? Eu quero curtir, eu quero ter disposição e eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, pô, que bacana, dá para fazer. Então, minha sugestão, quem está sofrendo com disciplina, às vezes a pessoa simplesmente não é que ela é indisciplinada, ela tem um objetivo ruim, ela tem um objetivo pouco estimulante, né? Eu acho que é o Tim Ferriss que tem uma frase no livro dele, eu não me recordo exatamente, né? Não vou conseguir citar palavra a palavra, mas é mais ou menos assim, cara, para ganhar $50 eu não troco a marca do cereal que eu tomo no meu café da manhã. Mas para fazer uma grande viagem, eu estou disposto a mover montanhas. Então as pessoas precisam definir objetivos que sejam realmente inspiradores e elas precisam ter clareza do porquê que elas querem aquilo. Não pode ser uma coisa que vem de fora, que vem tipo assim, viajar é muito legal, propaganda de compre, use suas milhas e venha viajar conosco, vai ser a melhor experiência da sua vida. Tá bom, mas por que eu quero essa viagem? O que ela vai me dar? Aí a pessoa tem disciplina. E aí o restante é hábito, né? Então aproveitar para criar hábito, né? Tem vários gatilhos, tem o poder do hábito que dá muitas dicas nesse sentido, mas você pode usar, eu uso muito rotinas sequenciadas. Então, por exemplo, eu acordo às 5 horas da manhã, eu não paro um segundo para pensar no que eu tenho que fazer. Eu acordo, faço algumas atividades domésticas aqui de casa para ajudar minha esposa, aí eu tomo limão, daí eu faço uma leitura espiritual e mais meditação, faço o que a gente chama de priming matinal, que o Tony Robbins ensina, também quem quiser pesquisar na internet é excelente, baita ferramenta, e aí já faço a leitura, já faço meu exercício, tomo meu banho, tomo meu café e começo o dia. Aí deu 8 horas da manhã, eu já fiz um monte de coisa, né? Então, use esses gatilhos, use recompensas, tem uma série de ferramentas para criar isso. Dá para falar bastante disso também, mas acho que de tarefa aí para quem quiser aprofundar no tema, vale a pena, vale muito a pena, é uma coisa espetacular. Sem dúvida, Caio, dá para fazer no mínimo mais um episódio, né, com esses assuntos aí. Caio, tem um outro tópico aqui na minha lista que vale a pena a gente explorar agora, que é o seguinte, a importância de pensar com precisão. Nós já trocamos uma ideia sobre esse assunto em alguma outra oportunidade, mas não deu tempo da gente se aprofundar, né? A gente ficou só ali na superfície e eu fiquei bastante curioso sobre isso. Então fala pra gente, Caio, primeiro, o que significa pensar com precisão? E segundo, por que isso é importante? Legal, Mário. Então esse tema era um tema que a gente estava trabalhando ali, mas ainda não estava 100% claro, mas veio na cabeça exatamente a mensagem que eu queria passar, né? Quem me trouxe muito essa visão da importância de ser preciso naquilo que faz e naquilo que fala, principalmente tem o Napoleon Hill, que tem A Lei do Triunfo, livro excelente, mas principalmente um cara chamado Jordan Peterson, que para mim é um dos maiores pensadores da atualidade, independente do que as pessoas pensam dele do ponto de vista político. Os livros dele são, digamos assim, um show do que significa pensar com precisão. E isso está muito vinculado com aquele terceiro ponto da leitura, ou do consumo de qualquer coisa, que o que eu estou vendo, ele é de fato verdadeiro? Onde que eu quero chegar com isso, né? Como que a gente pensa? A maioria, esses dias eu estava numa roda com certos amigos, e um deles falou assim, não, isso aí é só pensar, não é difícil. E na verdade não, pensar é difícil pra caramba. Porque o processo de pensar, o que ele é? Ele é o processo de responder perguntas que você se faz. Por exemplo, eu soltei essa frase aqui. Aí você quer avaliar se ela é verdadeira ou não, né? A primeira coisa que você faz é se pergunta, isso que ele está falando é verdade ou não? Aí você responde. Esse podcast está sendo bom ou não? Aí você se responde. Às vezes essas perguntas não aparecem explicitamente na nossa cabeça,
mas elas são, digamos assim, sempre o input, sempre a entrada daquilo que vai sair depois. E as crenças que a gente tem de vida são as crenças que geram as perguntas que a gente se faz. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa desconfiada com os outros. E aí chega alguém para você e fala assim, cara, eu tenho uma baita proposta de negócio, onde a gente vai fazer não sei o quê, a rentabilidade vai ser tanto e assim por diante. Se você for uma pessoa desconfiada, a primeira coisa que você vai se perguntar é, onde esse cara está me enganando? Onde que esse cara está querendo me passar a perna? E isso vai guiar o seu processo de pensamento. E muitas vezes, e aí entra a dificuldade disso, é difícil a gente identificar isso e é muito difícil a gente se questionar em relação a isso. E eu vou dar um exemplo aqui, que é onde a gente estava mais trabalhando na linha, que é um mantra empresarial aí, que eu vejo que as pessoas, há verdades nele, mas a maioria das pessoas não compreende corretamente, né? Você vai nas empresas, está escrito na parede assim, aqui nós temos foco no resultado. Aí você vai mandar o teu currículo para a empresa, competências exigidas, tem lá um monte de coisa, foco no resultado. E o que as pessoas leem como foco no resultado, né? É você atingir aquilo que deve ser atingido, independente das condições, né? É o famoso, no popular, né? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero saber do ovo. E há verdades nisso, porque é parcialmente verdadeira essa frase, né? Porque uma vez que você foca no resultado, você pode escolher N caminhos para atingir ele e há caminhos mais eficientes mesmo. Então, há muitas verdades nisso. Agora, no fundo, não é tudo. Não explica a totalidade do que significa trabalhar, né? Então, por exemplo, vamos supor, você chega na empresa e, aqui nós somos focados no resultado. Você conversa com o seu chefe só para confirmar. Aí ele fala, não, aqui nós somos focados no resultado, beleza. Aí você, sei lá, é um cara de vendas. Sugerir para quem quiser fazer um teste, né, para verificar se é verídico ou não, né? Vamos supor que você é um cara de vendas. Aí você está encanado com isso e você fala assim, cara, quer saber? A minha meta no dia de amanhã é vender para 100 pessoas. Eu vou pular o meu almoço, eu vou pular os cafezinhos, eu vou fazer uma série de coisas, eu vou tentar uma outra abordagem, escutei um negócio fantástico, acho que eu vou conseguir aplicar isso, e vou tentar vender 150 itens no dia de amanhã, então vou tentar aumentar a minha produtividade, mas eu vou tentar fazer rápido. Então você entra lá às 8 da manhã, aí vamos supor que 3 da tarde você bateu tua meta com folga. A minha sugestão, né, para quem quiser testar se a empresa acredita mesmo ou não em foco no resultado, pega as tuas coisas, às 3 horas da tarde, levanta e sai. E quando perguntarem, fala assim, olha, eu já bati minha meta, então é por isso que eu estou indo embora. É óbvio, qualquer pessoa que está escutando isso vai se identificar, é óbvio que as pessoas vão estranhar e vão falar, não, mas que absurdo, mas calma, se você fez 150 vendas até as 3 horas da tarde, fica até as 6 horas da tarde e faça mais, né? O seu chefe vai estranhar. Por quê? Porque esse mantra do foco do resultado, ele é parcialmente verdadeiro. A verdade é que você, e um livro excelente também nessa linha é o Mindset, se você não equilibra isso com o foco no processo, até porque é o processo que gera o resultado, é impossível você ter um bom equilíbrio das coisas a longo prazo. Principalmente porque, aí indo na linha do Jordan Peterson, né, a vida não é um jogo, a vida é uma série de jogos, certo? Você não está, por exemplo, um jogador de futebol, ele não está ali para ganhar uma partida. Ele está ali para ganhar o campeonato, ou ele está ali para ganhar o máximo de partidas possíveis dentro de uma carreira de sucesso. Então, a forma como você faz isso conta muito. E você veja que as pessoas acreditam parcialmente nessa questão do foco no processo. Vamos supor, por exemplo, que você vê um esportista que ganha o campeonato, ou seja, resultado impecável, mas é um mau vencedor. É um cara que engana as pessoas, é um cara que age de forma inapropriada, as pessoas pegam o ranço dele. Contra uma pessoa que às vezes perde o jogo, mas perde com digamos assim, uma certa honra, né, uma certa cabeça erguida. As pessoas gostam do cara, mesmo ele não atingindo o resultado. E provavelmente esse cara vai ser chamado para outras partidas e ele tem a oportunidade de ganhar a série de jogos, não só o jogo. E aí você veja que é uma coisa que está na cultura das pessoas, as pessoas falam, mas ninguém parou para analisar com profundidade. Então essa é a importância da gente pensar com exatidão. Quando você consegue quebrar um pouco as ideias na base, você entende um pouco melhor como você consegue aplicar elas no seu dia. Esse exemplo do foco no resultado é uma coisa, mas você vai ver isso em diversas áreas, né? Então, a pessoa está tentando emagrecer, aí ela faz exercício pra caramba,
mas come mal. O que ela vai falar? Alimentação é 80%. Aí você vai para o outro extremo. Você vê uma pessoa que come bem pra caramba, mas faz zero de exercício e também não tem o resultado que quer. Ela vai falar, não, sem exercício físico é impossível, exercício físico é 80%. A gente tem que ter essa capacidade de questionar o que a gente pensa e de equilibrar as coisas. E de olhar e falar assim, não, opa, não é um ou outro, são os dois nesse caso, né? Então, por exemplo, foco no resultado e foco no processo. É os dois. É impossível você ter resultado consistente a longo prazo sem que você olhe para o processo. E, ao mesmo tempo, não é para você ficar só olhando para o processo sem se preocupar no resultado. Então, essas são algumas ideias aí que eu acho que as pessoas podem se beneficiar delas, né? Sempre tentar pensar com exatidão. E aí, voltando para o começo, né? Para a origem do tema, o que é importante? Como que eu aplico isso, né? Se fazendo as perguntas corretas. Se o processo de pensar é o processo de responder perguntas, a qualidade do seu pensamento é diretamente proporcional à qualidade das suas perguntas. E aí entra inovação, melhoria contínua, o que você quiser chamar. Mas você pode, por exemplo, eu quero inovar na minha área. Uma pergunta excelente é como que eu posso atender e entregar 10 vezes mais valor para o meu cliente do que eu entrego hoje? Se você buscar insistentemente, nem sempre a resposta vem de primeira. Às vezes você precisa se perguntar 10 vezes a mesma coisa até chegar numa resposta boa. Mas quando você se faz essas boas perguntas com frequência, a qualidade do seu pensamento é outra e, portanto, a qualidade das suas ações e a qualidade daquilo que você vai colher no futuro. Essa é a minha dica aí para quem quiser aprender um pouco mais sobre ser preciso, né? Pensar com exatidão. Fez muito sentido para mim, Caio, e tu tocou num ponto ali que tem tudo a ver com a inovação, né? Que é a questão de saber fazer perguntas. Eu consegui matar um pouco aqui da minha curiosidade. Caio, agora em um dos nossos bate-papos por aí, tu me falou sobre um assunto que também me chamou muita atenção. Era mais ou menos assim, que a gente ganha ou perde o jogo no aspecto psicológico. Então explica pra gente, Caio, o que significa isso? E se tu puder dar um exemplo também pra gente conseguir visualizar? Legal. Então eu vou dar alguns exemplos aí e falando um pouco mais disso, né? O que acontece? Vamos pegar um exemplo tradicional, que é o de perder peso. Perder peso é alguma ciência muito complexa. É uma coisa. Não, precisa vir um cara PhD aqui, com todos os estudos. Eu tô com, vamos supor, sei lá, com a minha altura, estou com 120 quilos. Precisa vir um cara, PhD, que leu todos os papers sobre o funcionamento das mitocôndrias no corpo e a alimentação impecável ali, o balanço perfeito entre a proteína e o carboidrato e o tipo do carboidrato, se ele é de absorção rápida ou não. Não precisa de nada disso. O que precisa é eu ir e fazer alguma coisa. Bota um tênis e faz uma caminhada. Quando tiver um bolo na sua frente, come um pedaço só e assim por diante. Se é tão simples assim, por que poucas pessoas conseguem, relativamente falando, né? A média das pessoas tem dificuldade. A mesma coisa a situação financeira, né? O que eu preciso para ser bem sucedido financeiramente? Eu preciso buscar formas de ganhar mais, eu preciso buscar formas de gastar menos e eu preciso investir bem aquilo que eu preservo, né? Não é nenhuma ciência espacial. Ok, então por que eu não faço isso? Por que eu quero gastar menos? E aí eu vejo um negócio na promoção e aproveito para parcelar em 10 vezes no cartão, né? Porque o jogo sempre em qualquer aspecto da nossa vida, ele é sempre psicológico. Sempre psicológico. Então, por exemplo, qual que é a diferença de um cara, que nem a gente estava falando sobre disciplina, né? Que vai lá e treina meia hora, uma hora, sozinho, sem música, sem instrutor, sem ninguém, olhando, observando a forma, a postura que ele está fazendo tudo, corrigindo cada movimento e tudo mais, de um cara que não faz isso. É muito mais psicológico do que de conhecimento. Os caras, inclusive o cara que não aplica pode até conhecer mais, mas é o psicológico que manda. 80% do jogo para mim sempre é psicológico. A mesma coisa no investimento. Vamos supor que, cara, você estudou todas as... eu estudei análise técnica, eu aprendi a usar as médias móveis, as bandas de Bollinger, os indicadores mais importantes e tudo mais. Aí você, cara, deu lá o ponto de compra, você comprou. Aí o negócio caiu 2%, você ficou nervoso, vendeu, você teve um péssimo resultado. Por quê? Porque você não sabia o que estava fazendo? Não, porque você não teve psicológico para fazer aquilo. E aí, como que você trabalha isso? Para mim, passa por algumas coisas, mas principalmente se fazer boas perguntas.
Então, como as perguntas comandam os nossos pensamentos, é elas que dão um tom do psicológico. Se você estiver fazendo exercício físico e você estiver assim, nossa, como eu estou exausto, nossa, como é difícil isso, nossa, como eu queria estar comendo um cheeseburger, a chance de você ganhar esse jogo é muito baixa mesmo. Versus uma pessoa que está treinando e fala assim, cara, que espetáculo, nossa, eu estou conseguindo fazer mais exercício, eu estou conseguindo fazer um exercício que eu não conseguia fazer antes, não conseguia fazer nenhuma barra, agora estou conseguindo fazer 10. Ou, nossa, que alegria que eu estou. Você pode ver, você pergunta para o corredor, uma pessoa que não corre, ela morre de tédio numa corrida de meia hora, parece que durou 30 dias, né? E uma pessoa que está acostumada a correr, o tempo nem passa. Por quê? Porque a pessoa está com o jogo psicológico correto. Então isso funciona para tudo. E aí a segunda parte mais assim de aplicação, né, que eu gosto disso sempre se pergunte o que você realmente quer em última instância e o porquê que você quer. Por exemplo, ninguém quer fazer exercício. Eu não quero acordar cedo e fazer 50 flexões, 100 agachamentos e 50 abdominais. Eu quero um determinado corpo físico, eu quero um determinado nível de energia, eu quero determinados resultados. Quando eu olho para eles e do porquê que eu quero eles versus o esforço que eu preciso para conseguir, é infinitamente superior. É infinitamente superior os resultados que você vai colher. Você pega uma pessoa que montou uma empresa bem-sucedida e pergunta para ela assim, se você soubesse o que você teria que passar para montar essa empresa, você teria montado? Eu desconfio que boa parte delas diria não. Mas como que o cara fez para montar? O cara estava com um bom psicológico, mirando aquilo que ele quer em última instância. É muito mais inspirador e é o que faz a gente realmente vencer aqueles momentos onde a sua cabeça fala assim, eu não aguento mais. Um cara excelente nessa linha também, que eu gosto bastante, é o David Goggins, que é um Navy SEAL. O cara bateu o recorde de barra em 24 horas, o cara fez acho que 4.000 eu posso estar errando o número, mas acho que foi 4.020 barras em 24 horas. O cara, assim, teve uma infância horrorosa, se formou em 3 escolas de elite do exército americano, é uma coisa que nunca foi feita antes, trabalhou em guerras, bateu recordes, o cara faz aquelas hipermaratonas que são insanas, assim, e cara, puramente psicológico. Eu realmente, ele tem uma frase que ele fala assim, uma vez que você consegue conectar sua mente e seu corpo, você consegue fazer qualquer coisa, e ele é um exemplo muito forte disso, né? O cara terminou uma maratona uma vez, com todos os ossos do pé fraturado, ele enrolou com o silver tape o pé e terminou a corrida, né? Quer dizer, é o psicológico do cara, o que faz, onde que leva a gente. Então, mesmo antes de começar qualquer atividade, quem puder garantir o psicológico vai ter muito mais sucesso. Caio, para ser sincero, eu fiquei um pouco assustado ali com o termo jogo psicológico, mas na verdade é uma coisa bastante prática, né, que tu consegue incorporar ali no teu dia a dia. Agora, vou aproveitar o gancho aqui e voltar num ponto que tu falou agora há pouco, que é investimentos, né, que é a área que tu atua. Tem uma inovação tecnológica interessante aqui nessa área que eu gostaria de explorar, que é o Bitcoin. Claro que não dá para ir a fundo, pois é um tema bastante complexo, né? A gente precisaria aí de um episódio completo só para isso, mas vale, Caio, tu falar pra gente, né, até para simplificar uma inovação tecnológica no mercado financeiro, que é a área onde tu atua, né, e que gira em torno da tecnologia blockchain, né, começando ali do básico, né, o que é o Bitcoin e depois como funciona e também de que forma isso impacta o nosso dia a dia. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Caio. Então, assim, investimentos é uma área que eu tenho uma certa paixão. Infelizmente, eu não consigo estudar tudo que eu gostaria, né? Mas é um universo muito vasto. E Bitcoin, eu sou entusiasta já tem um bom tempo aí. E era engraçado, eu sofria bullying, né? Brincando um pouco aqui, mas o pessoal, quando falava disso lá em 2015, 2014, 2016, era engraçada a reação das pessoas, né? E para mim, o que acontece? Quando você fala de investimento, vamos começar do geral, né? O que é um bom investidor? Um bom investidor é aquele que consegue, com um grau razoável de risco, identificar onde que o futuro das empresas vai ser, ou onde que o futuro de um determinado ativo vai ser, diversificar bem isso, montar uma boa estratégia, e principalmente uma estratégia que não esteja dependendo só da concretização daquele cenário que ele tem em mente. E à medida que ele acerta as teses, o cara colhe os frutos disso, né? Ganha dinheiro. Então, de forma geral, assim, né? Sendo um pouco simplório, mas
um bom investidor vai fazer isso. Então a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo que quer olhar em investimento é diversifica e se expõe a diversas classes de ativo para conseguir entender exatamente a dinâmica de cada um. Então, cara, é uma dica para quem está começando, o cara coloca lá X% da carteira dele em ações. Se você não conhece tanto de ações, busque ETFs, busque fundos e tudo mais. Coloca um percentual um pouco mais baixo em ativos de risco maior e assim por diante. À medida que você vai se expondo a diferentes coisas, primeiro que você está, digamos assim, na água. Se vem a onda, é que nem o surfista, né? O surfista não espera a onda aparecer para daí começar a remar dentro do mar, para daí chegar na onda, né? O cara, primeiro ele fica no mar, exposto, e depois a onda vem. É claro que você daí tem que dosar a exposição de acordo com o seu domínio e de acordo com o risco daquele ativo, né? Mas então, a primeira é uma dica que eu dou assim. Se a pessoa fala assim, cara, não entendo nada de Bitcoin, minha sugestão isso aí tem que tomar cuidado porque eu tenho, tá? Pessoalmente, né? Disclaimer aqui. E eu não sou analista de valores mobiliários nem nada disso, tá? Eu sou só um cara que gosta muito do tema. Se o cara quer começar, se expõe um pouco. Coloca, eu quero pôr, cara, 0,5% do meu patrimônio nisso daí. Beleza, não, putz, é muito dinheiro, eu quero pôr R$50 nisso daí. Coloca, se expõe e entende, e vai entendendo a dinâmica disso. Cara, o Bitcoin é uma coisa que pode ir para zero, e pode multiplicar como multiplicou por muitas vezes, né? Por muitas vezes. Então, às vezes o cara fica assim, não, mas eu vou ler todos os artigos do mundo sobre o tema. Você não vai ter tempo para isso, né? Sendo honesto. E aí o cara acaba nunca se expondo àquilo e a onda tá indo, né? Digamos assim. Agora, falando um pouco mais sobre Bitcoin, né? Que é um tema que eu gosto muito. O Bitcoin, para mim, é uma das 3 inovações assim que vai revolucionar o mundo daqui para frente, né? Eu acredito muito em realidade virtual, impressora 3D e a blockchain, né? O Bitcoin como principal representante, digamos assim, dessa revolução tecnológica. Mas a blockchain, eu acho que são 3 coisas que vão mudar o jogo daqui para frente de formas ainda difíceis de se prever, né? E o que acontece? Para a pessoa entender bem o Bitcoin, ela precisa entender um pouco sobre o que é dinheiro, o que significa dinheiro. É engraçado, porque esses dias eu estava conversando com alguns amigos, né? E aí eu até soltei uma frase assim, não, porque a tendência natural do dinheiro é a deflação. E eles olharam com uma cara de o quê? O que você está falando? Como assim deflação? Nunca vi, nunca aconteceu no Brasil, são poucos os países que acontece. Então você vê que as pessoas às vezes conhecem pouco a história do dinheiro. E o Bitcoin se propõe a ser um substituto disso. Então você precisa entender um pouco da dinâmica do que significa um dinheiro, de como surgiu, entender, por exemplo, o que era o padrão ouro, né? De onde surgiu o dinheiro? O dinheiro é basicamente uma reserva de valor e era um denominador comum entre as pessoas que você podia usar para intermediar trocas. Então, em vez de trocar, o meu boi pela sua sacola de milho, a gente encontrou um denominador comum. E era fundamental que esse denominador comum tivesse algumas características, que ele fosse escasso, que ele fosse simples de carregar, e o ouro surgiu muito nesse sentido. Então há um motivo pelo qual o ouro é o ouro e é valorizado do jeito que é, né? O cara não consegue distorcer o valor do ouro ao seu bel prazer, digamos assim, né? Diferente, por exemplo, vamos supor que a moeda fosse boi. Daí tá bom, vem um fazendeiro e bota boi para procriar, triplica a quantidade de boi que está circulando numa determinada região. O cara distorce o preço daquilo. O ouro é muito difícil você conseguir fazer isso. É muito difícil encontrar uma mina de ouro e é muito difícil você minerar o ouro. Eu estou contando um pouco do ouro porque o Bitcoin ele é uma forma de tentar simular algumas coisas, né? Tanto é que o Bitcoin usa o termo mineração, digamos assim, a inserção de novos Bitcoins dentro do sistema, justamente fazendo referência à mineração do ouro, né? Então, é importante, se a pessoa quer entender no fundamento o Bitcoin, tem que entender o ouro, tem que entender um pouco de moeda, tem que entender o que significa inflação, quais são os fenômenos que estão envolvidos nele, principalmente acho que a inflação é o que está mais direcionado aí talvez ao Bitcoin, né? E principalmente, né, o que explica esse último rally. Você tem basicamente os governos injetando muito dinheiro na economia, um excesso de liquidez, e aí, é claro, ativos escassos, eles tendem a ter seu valor amplificado em várias vezes, né? E o Bitcoin, por que ele é tão revolucionário? Porque
ele conseguiu... moedas digital tenta se fazer desde que o mundo é mundo, né? E a nossa moeda hoje, o real, ela é, de certa forma, bastante digital, né? Se você sacar todo o dinheiro, se todo mundo resolver sacar o dinheiro no banco, não existe papel o suficiente para isso. Então nós temos uma moeda digital. O real é uma moeda, de certa forma, digital, assim como o dólar e assim por diante, né? Hoje em dia o governo, quando ele emite dívida, ele insere dígitos nas contas bancárias principalmente dos dealers primários que a gente chama, né? Então o dinheiro ele é digital. Só que qual que era a dificuldade até o Bitcoin? Você reproduzir a escassez do ouro. O ouro era o padrão e foi abandonado o último país a abandonar foi os Estados Unidos. Ele era o padrão por causa disso, por causa da escassez. E ninguém conseguia reproduzir essa escassez em ambiente virtual, até que surge o Bitcoin. Então o Bitcoin, ele é uma moeda, ele tem toda a tecnologia da blockchain, isso aí é outra coisa fantástica, né? Então isso aí vai além de termos monetários, isso aí, cara, como sistema dentro de empresa, para você preservar a informação é fantástico, porque o que acontece? Toda nova informação, toda nova transação, ela está ligada, é um novo bloco, digamos assim, numa cadeia, com todas as outras que já foram feitas. Então o nível de segurança disso é uma coisa espetacular, principalmente porque não compensa, tá? Falando um pouco de incentivos, não compensa para uma pessoa, vamos supor que eu quero burlar o sistema para roubar alguns bitcoins. O que o cara vai gastar é muito maior do que o cara vai receber. Então é um sistema que incentiva as pessoas a serem honestas. E isso por si só é fantástico. E ele consegue reproduzir essa escassez infinitamente melhor do que o real, né? Nosso Banco Central, só pegar esse último ano aí que a nossa dívida estourou, a gente está tendo uma injeção maciça de dinheiro e é natural, a inflação vem, né? Como uma das consequências disso. Então, quem quer entender de Bitcoin, vale a pena entender um pouco de moeda, se o cara quer entender os fundamentos, né? Não, eu quero investir e quero aprofundar nesse tema para entender certinho. Vale a pena entender basicamente a parte de teoria monetária. Tem um cara fantástico, para quem quiser pesquisar, para mim é o melhor cara do Brasil de Bitcoin, que é o Fernando Urich. Ele fala desse negócio, acho que desde 2010, eu não lembro, mas faz muito tempo. E é uma tecnologia, qual que é a grande virada aí nos últimos tempos? Que grandes players começam a olhar para ela. Então, eu estou escutando que esse negócio é bolha desde 2014, 2015, né? Só que hoje, o player institucional começou, alguns grandes, tá? Algumas gestoras grandes, hedge funds grandes nos Estados Unidos, eles começam a olhar com o Bitcoin como, de fato, algo que eu posso usar para hedge e para preservar valor. E isso muda tudo. À medida que você tem uma adoção pelo sistema financeiro tradicional, é por isso que a gente tem visto esses saltos, né, de valorização dele. Muda completamente o jogo. E ele ainda é muito pequeno, tá? O market cap dele tem muito espaço para crescer. Não estou falando que vai valorizar, nem que vai subir amanhã, nem que não vai subir amanhã. Então, quem for mexer com isso, eu recomendo uma exposição gradual, um dinheiro que você topa perder ou topa ver derreter 50% e você ficar numa boa e você dormir bem. Eu tenho um percentual relevante da minha carteira nele, mas eu conheço bem o ativo e de tempos em tempos eu dou uma gerenciada no risco, né? Então eu reduzo um pouco mais a minha exposição ou aumento e assim por diante, mas é uma tecnologia fantástica. Eu acho que tem o aspecto de investimento, eu recomendo para quem quiser aprofundar, mas tem um aspecto de revolução assim incrível. Eu acho que ele pode mesmo mexer com o sistema financeiro de formas que a gente ainda vai descobrir. Vamos ver. Difícil fazer previsão nessa área, mas eu sou um entusiasta. Show de bola, Caio. Tua explicação ficou muito boa. Eu me arrisco a dizer que foi uma das melhores que eu já escutei. Ficou muito claro. Tu começou da base, o que é o dinheiro e foi estruturando. Eu achei excelente. E claro que dá pra gente voltar a falar desse assunto em outro episódio, né? A gente pode falar um episódio só sobre isso, né? Caio, agora mudando completamente de assunto, em algum momento ali da nossa conversa, tu falou que é apaixonado por filosofia. E eu, pra variar, fiquei curioso sobre isso. Então, conta pra gente um pouquinho aí, como que é isso aí? Legal, Mário. Então, falando sobre filosofia, cara, pra mim, hoje até digamos, como toda pessoa, eu tive no colégio, e é sempre com um professor meio riponga, né? Aquele cara cabeludo e tal. Inclusive, o apelido do meu professor no colégio era Jesus, né?
Então, você vê como é que é a dinâmica da coisa, bem estereotipada, né? E, cara, por muitos anos eu não dei a menor atenção para esse assunto. E ele foi voltar na faculdade, numa matéria optativa de ética, que era aquela matéria que todo mundo sabia que ia passar, sabe? Aquela coisa bem, né, ó, matricula ali, que aí você vai meia dúzia de aula lá e boa, né? E aí eu fui, e o professor Paul, tem dois professores, né? O Paul e o Tadeu, eles deram pra gente de presente um livro chamado Ética Nicômaco, do Aristóteles. E aí, cara, eu li o livro, porque naquela época eu lia, desde muito cedo eu lia qualquer coisa que se desse na minha mão, por mais viajada que foi, eu já li cada coisa, mas enfim. Eu li, e eu olhei e falei assim, cara, tem mais coisas aí do que a gente imagina, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? E ao longo do tempo, eu comecei a conhecer outras pessoas que também se interessavam pelo tema. E também conheci, por exemplo, o Tim Ferriss, que tem muita referência dos estoicos, né? Ele gosta bastante. E o próprio Jordan Peterson, que tem Nossa, aí esse cara eu devo ter escutado todos os podcasts dele. Minha esposa ficaria com ciúme dele com o tempo que eu passei escutando esse cara falar, né? E aí o que me surpreende é que, assim, o que a gente estuda no colégio, né? A gente estuda a história da filosofia. Claro que há valor nisso, né? Eu não tô querendo desmerecer, mas de longe não é o mais importante, né? A filosofia, o que é? É a busca pelo conhecimento. E isso, se tem alguma coisa mais prática do que isso, eu não sei o que é. E mais importante do que isso não é você estudar os filósofos, mas é você aprender a filosofar. Existe uma distinção importante sobre isso. Então a gente estava até comentando assim sobre o fazer boas perguntas e responder boas perguntas. Isso é filosofar. Então, por exemplo, quando você se encontra com uma ideia, ou num livro, vamos pegar, por exemplo, o Admirável Mundo Novo, que é um livro que eu li recentemente. Nossa, assim, fenomenal, né? Se você ler simplesmente a historinha por trás dele, claro que você vai se entreter, embora ela seja um pouco trágica no final, né? Não vou dar spoiler pro pessoal, mas você se entrete, passa o tempo com aquilo e você vai dormir tranquilo. Agora, se você olha e você se pergunta, tá bom, o que o autor está desenhando como sociedade? O autor, o Huxley, ele faz uma proposta ele extrapola um pouco de como seria uma sociedade onde as pessoas buscam o prazer e têm acesso ao prazer imediato. Então, é uma sociedade onde a escassez é bastante limitada, todo mundo tem acesso a tudo instantaneamente, seja no campo de alimentação, seja no campo de bem-estar, seja até no campo de relacionamento, né? Engraçado, eles abolem o casamento, e as pessoas buscam intimidade com as outras pessoas sem nenhum tipo de compromisso, né? Então, teoricamente, para alguém mais hedonista, é uma sociedade perfeita, né? E aí, então, primeiro você extrai a tese disso. Ok, então temos uma sociedade hedonista e que consegue atender, que consegue viver de acordo com esse hedonismo, né? E a proposta que o autor traz na figura do selvagem é justamente trazer aquele aspecto mais humano, mais do sofrimento. E se você olhar, cara, é profundamente verdadeiro com o que a gente acredita como ser humano, né? Por exemplo, você vai num filme, vou assistir um filme e tal. Daí no filme que você está assistindo, o protagonista vamos supor que pode ser um homem, uma mulher, tanto faz, mas é uma pessoa que nasceu bem, nasceu rica, é bonita, daí faz tudo direitinho, tem um corpão, daí ela vai lá e ganha milhões, aí ela tem uma família perfeita e aí acaba o filme. Uma nota de tédio de 0 a 10, provavelmente você daria 15, né? Porque não tem nada mais chato que isso. E aí o que a gente pode extrair disso? De que o sofrimento ele faz parte, de certa forma, da nossa condição como ser humano, e que a beleza não está numa vida sem sofrimento, mas numa vida em que você consegue viver de forma a dar significado a esse sofrimento, né? E isso daí a pessoa pensa, o Caio está viajando na maionese. Eu não nego que em partes é isso, mas veja que isso é profundamente prático, né? Quando você se depara numa situação, e a maioria de nós vai passar por isso com uma mãe doente, um pai doente, alguém que já faleceu ou não. O sofrimento ele faz parte, e a beleza não está na ausência dele, mas sim, cara, poxa vida, sei lá, meu pai morreu.
eu encarei isso de peito aberto. Eu fui a pessoa com quem os outros podiam contar no enterro do meu pai. Ou, não sei, você tem, de repente, eu conheço pessoas aí, sei lá, casal que perdeu um filho. Quer dizer, a minha esposa pôde contar comigo nesse momento de dor. Perceba que é uma coisa profundamente prática. Não tem pouca coisa de viajado, né? E definitivamente uma vida onde você tem seus altos e baixos, mas você encara eles da forma correta. E é engraçado, né? Hoje em dia a questão das virtudes é meio até estranho, né? Você fala assim, eu busco ser uma pessoa virtuosa. As pessoas olham e ficam, pera, como é que é? Não tô em que século que eu tô escutando essa conversa, né? Mas é isso, né? É você buscar, é um pouco do que a gente estava falando no foco do processo, né? Qual que é o melhor processo para eu viver a minha vida, né? E pessoas que vieram antes de nós exploraram isso infinitamente, né? É claro que nem tudo é aplicável, né? Então você pode eventualmente fazer esse esforço de descartar aquilo que fica no passado, mas a verdade é que muito se pensou para a gente não buscar pelo menos conhecer toda essa bagagem, né? Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas, eu tinha uma visão muito superficial em relação à Igreja Católica, que é uma igreja que influencia profundamente influenciou e influencia, né? A nossa cultura. E aí eu fui descobrir que um dos pensadores da Igreja Católica, que é o Santo Agostinho, o cara era um profundo conhecedor de filosofia. O cara leu Platão, Aristóteles, cara, o que você imaginar, e Sócrates e assim por diante, e o cara soube combinar essas coisas, né? A Igreja Católica soube combinar aspectos da cultura romana com a cultura grega, e assim por diante. Isso são coisas muito práticas, né? Quer dizer, você está numa discussão com a sua esposa, como que você se conduz, como que você se porta durante uma discussão como essa? Em certo sentido, é filosófico, porque o que você quer descobrir é qual que é o comportamento virtuoso a se ter nessa situação. É escutar, é reagir como, o que é ser justo numa situação dessa? É questionar a mim mesmo, ou é ser duro quando precisa ser? Então, quando você começa a se fazer essas perguntas e começa a escrever, e eu sugiro para as pessoas que escrevam, tá? Escrever é um dos melhores hábitos que você pode adquirir, e pode ser coisas assim, cara, coloque perguntas que você tem dúvida na sua vida e escreva sobre elas e reescreva se for preciso para afiar suas ideias, né? Para tornar elas mais precisas na linha do que a gente estava falando de pensar com precisão, né? O Jordan Peterson, o processo dele de escrita é esse, né? Ele reescreve cada uma das sentenças que ele coloca num livro, pelo menos 5 ou 6 vezes, até achar a melhor combinação possível de palavras que vão transmitir o que ele quer transmitir, né? Você vai se redescobrir como pessoa e você vai ser capaz de lidar com as situações no seu dia a dia de forma infinitamente melhor. Então, é uma pena que a gente perdeu um pouco esse contato com filosofia, e é um contato super fácil, porque os livros são baratos, boa parte deles está disponível na internet. Então eu recomendo para assim, todo mundo que quiser, procure. Os estoicos são muito práticos. Os estoicos, cara, você vê grandes empresários que seguem. Definitivamente não é uma filosofia para teóricos, né? E que pode realmente mudar a forma como você trata teus relacionamentos, tuas finanças, a tua carreira. Para mim é um aspecto, cara, eu tenho uma paixão por isso, é um aspecto primordial da vida e acho que vale muito a pena. E, Caio, aquelas técnicas que tu comentou lá no começo de como ler livro, se aplicam também para livros de filosofia? Técnicas ou processos, não sei qual que seria o mais adequado. Total. E, inclusive, um exercício que eu fiz uma época, né? Eu peguei aquele Daily Stoic, que ele tem ideias diárias também, né? Então, 1º de janeiro, tal, ele começa com uma linha mais trabalhando a nossa percepção sobre as coisas, assim por diante. Eu literalmente, eu tô compartilhando momentos de nerds, né? Assim, mas eu literalmente criei um bloco no OneNote, onde eu tinha cada uma dessas perguntas e eu respondia cada uma delas. Eu demorava, claro, né? Você pega assim, para ler uma página, eu demorava às vezes 5 minutos de leitura, não, 2 minutos de leitura, não sei, é tempo curto assim, e 10, 15 minutos escrevendo. Mas é completamente diferente o seu nível de absorção e de aplicação. Essas perguntas, no geral, elas funcionam para tudo. A única coisa, por exemplo, assim, se você está lendo um livro de literatura, não necessariamente
você está lendo um poema, algo nessa linha, né? Não necessariamente você vai ter uma boa resposta para a quarta pergunta, que é a questão de como aplicar isso. Às vezes sim, né? Então, por exemplo, voltando para o Admirável Mundo Novo, às vezes quando você vê lá, então você olha, o que o autor está falando? O autor está falando que uma vida absolutamente hedonista, ela carece de sentidos mais profundos, né? Tá bom, isso é verdadeiro? Olha, parece que sim, porque de fato, quando você acompanha a história de uma pessoa hedonista, você dificilmente vai ter algum tipo de admiração por ela, né? Ou você vê uma pessoa que tem o corpo que você acha, porra, eu queria ter esse corpo, mas você descobre que ela usou bomba e conseguiu isso em um mês. Você automaticamente perde a admiração, né? Então, você veja que quando eu tento responder a terceira pergunta, parece que de fato nós admiramos a pessoa que paga o preço e que faz os sacrifícios adequados para conquistar um determinado resultado. E você pode se colocar como proposta, tipo, tá bom, como que eu aplico isso? Então eu vou encarar com mais alegria os desafios da minha vida, né? Eu vou, toda vez que eu encontrar uma situação difícil, ou no trabalho, ou na minha família, eu vou encarar como uma oportunidade de dar propósito, de deixar minha vida ainda mais bonita, né? Mas não necessariamente vai estar claro. Às vezes vai ter uma transformação na sua percepção em relação ao mundo, mas não necessariamente vai estar claro, digamos assim, qualquer ação prática que você vai fazer na terça-feira. Mas esse você pode chamar de processo, de método, a nomenclatura assim é indiferente, né? Mas ele é de fato muito efetivo e serve, na minha visão, para qualquer livro com essas distinções, né? Ou, por exemplo, a pessoa está lendo o livro da fé dela, né? Então, o cara é budista ou é muçulmano e assim por diante. Provavelmente a terceira parte, que é questionar a veracidade daquilo, uma vez que é um princípio de fé, né? A priori você adota. Mas aí também é muito pessoal, né? Estou dando exemplos de onde esse processo não seria tão literal assim. Mas, na minha visão, é aplicável para tudo. É fantástico. Sem dúvida, Caio. Vou aproveitar o gancho aqui, Caio, e te fazer uma pergunta sobre escrita. Eu queria que tu desse um exemplo pra gente, Caio, porque tu comentou que escrever te dá clareza e faz tu organizar melhor as ideias. Dá um exemplo pra gente de uma prática tua, de como que tu faz isso no teu dia a dia. Legal, então, falando um pouquinho sobre o processo de escrever, né? Primeira coisa, quando a gente olha o oposto, então vamos supor que eu quero pensar, eu estou buscando pensar com precisão, eu quero fazer isso dentro da minha cabeça. A primeira coisa que as pessoas vão notar tentando fazer isso é que é difícil. Então, vamos supor, por exemplo, que você... eu quero ser uma pessoa mais grata. Ok. Então, a primeira coisa que você tem que ver é visualizar aquelas coisas pelas quais você é grata, né? Então, vou escrever aqui, vou pensar na minha cabeça 3 coisas e vou pensar no porquê que eu sou grato. Se a pessoa tentar fazer isso com 3 itens, ela vai notar que em algum momento vai começar a ser difícil de prestar atenção, porque a nossa mente ela é bastante volátil, né? Se você sentar e ficar 5 minutos com o olho fechado tentando se concentrar em algum item, a tua cabeça vai ficar rodando em 743 coisas diferentes, e aí dali 5 minutos você vai falar, pera, eu nem comecei ainda, onde é que eu estava mesmo? Então, é difícil você pensar dentro da sua cabeça. Dito isso, eu preciso de uma forma de resolver isso, porque senão eu não consigo pensar com exatidão. E você escrever as coisas é uma forma excelente, porque ela, como te obriga a materializar aquilo que está na sua cabeça, toda vez que eu preciso materializar alguma coisa, eu preciso dar um certo nível de ordem. É que nem um engenheiro, quando vai fazer um equipamento, ele precisa criar uma ordem dentro daquele material que está sendo feito. O cara quer projetar um trocador de calor. Você precisa dar ordem e sentido para cada uma das peças, para que elas executem a função correta, tenham a área superficial correta e assim por diante, né? Eu fui para um tema um pouco mais técnico, só para fingir que eu ainda lembro alguma coisa de engenharia, mas toda vez que a gente materializa algo, envolve dar ordem, dar sentido para aquilo. E quando eu escrevo, eu estou materializando. E aí tem várias formas. Então, no mínimo, eu gosto de literalmente, quase um brainstorming, assim, tirar as ideias da minha cabeça. Só isso já é suficiente para, cara, melhorar muito a minha percepção em relação às coisas, né? Porque daí eu estruturei. Aquilo fica claro, aquilo tem materialidade, né? Minha cabeça, digamos assim, não ficou viajando numa série de coisas. Ela realmente conseguiu ordenar um determinado pensamento. O segundo passo, para quem quiser um pouco ir além,
é você trabalhar as perguntas em relação àquele pensamento. Vou pegar um exemplo bem mundano assim, né? Mas tá bom, eu briguei com alguém no meu trabalho. Meu chefe falou uma coisa que eu não gostei. Ok, o que ele falou? Ele falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal. Por que eu não gostei? Eu não gostei, e vai escrevendo, né? Essas perguntas eu escrevo e respondo elas todas por escrito. Eu não gostei porque eu me senti, sei lá, desrespeitado nesse sentido. Ok, o que mais poderia significar isso? Poderia significar que, não, de fato aqui eu realmente não performei exatamente da melhor forma, e não, talvez nesse ponto aqui ele tenha razão, não, mas nesse outro ponto aqui ele com certeza não tem razão. E assim por diante. Então, à medida que você vai trabalhando essas perguntas, tua percepção sobre o tema muda. Você entra um pouco naquela questão de se questionar, e aí a exatidão do seu pensamento, ela sobe de nível, ela sai do mero dar ordem para aprimorar essa ordem, dar uma ordem mais sofisticada, né? Aprofundar ainda mais. E aí, para quem, aí olhando assim, temas onde a pessoa realmente quer se aprofundar, né? Daí é difícil fazer com uma coisa um pouco mais mundana, mas vamos supor que você, cara, tá tentando montar o plano de vida, eu faço isso, tá? Então a primeira etapa eu vomito tudo. Num segundo momento, eu reescrevo ele diversas vezes. Então eu vou frase a frase, eu separo as frases, eu evito frases muito longas, mas eu separo frase a frase, e uma determinada frase, eu reescrevo ela buscando melhorar, e melhorar significa tornar ela mais clara e mais precisa, e até mais bonita, se for possível, né? Eu acho que o valor... o tópico da beleza é um outro tópico também, estaria mais um episódio aí, mas eu acho que é importante que as coisas sejam bonitas, né? E aí eu reescrevo cada uma das frases e fico com a frase que ficou melhor. Então eu faço muito isso, porque isso leva a um terceiro nível de refinamento daquilo do seu pensamento, e cara, você realmente consegue pensar e se articular com precisão. E uma pessoa que consegue pensar com clareza e se articular com clareza, cara, são capacidades que são... dá um poder quase ilimitado para uma pessoa. Se você parar para pensar, um grande líder é uma pessoa que sabe articular o que ele quer com clareza e sabe transmitir isso de forma forte, de forma convincente. Uma pessoa literalmente consegue navegar tendo... se a faculdade fosse basicamente ensinar as pessoas essa habilidade de escrever bem, de definir com clareza e de responder boas perguntas, eu acredito mesmo que essa é uma das habilidades mais importantes que se tem para adquirir. Eu não conheço os limites do que uma pessoa pode conquistar dominando bem isso daí. Então é impressionante, eu sou fã mesmo de pessoas que exercitam isso. E é um exercício diário. Cara, eu não tenho 1 hora por dia para escrever. Cara, escreva 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Encaixa lá, não precisa de muita coisa não. Joga no OneNote, no Word, no caderninho de papel, no meios digitais, facilita essa edição. Se você tem interesse em chegar nesse terceiro nível. Há ganho em todos eles, definitivamente. Sem dúvida, Caio. Colocar essas ideias no papel ou no meio digital te dá muita clareza, né? É só uma questão de consistência, né? Caio, pra gente ir fechando aqui, eu gostaria que tu passasse uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente. Legal, Mário. Cara, foi um prazer enorme estar falando contigo, e eu estou sempre à disposição aí para outros temas e para outras coisas. E em relação a uma mensagem final, como que a gente consegue, porque foi uma diversidade enorme de temas, né? Então como que a gente poderia costurar a questão da disciplina, do resultado e da inovação? Eu acredito que eu resumiria em 2 tópicos. O primeiro razões vêm primeiro, ações vêm depois. Então, tudo que você for fazer na sua vida, uma pós-graduação, ou mesmo uma coisa simples no seu trabalho, ou mesmo uma coisa pessoal, falando de mim, eu tenho, para cada uma das minhas metas na área da saúde, na área de família e tudo mais, eu busco o porquê que eu estou buscando aquele determinado tema, aquele determinado resultado. Então, razões vêm primeiro, ações vêm depois. E o segundo principalmente em relação à disciplina, busque aplicar tudo aquilo que você conhece. Então, quem puder, por exemplo, anotar, cara, eu tive ideias ouvindo esse episódio aqui, e, eu vou escrever isso na segunda-feira, ou eu vou iniciar o hábito de fazer tal coisa, coloque em ação. Cara, todo conhecimento vale 0 se não é transformado em ação.
Então fica essa mensagem final, né? Razões em primeiro, e uma vez que você tem elas, haja no sentido de concretizar as coisas. Tenho certeza que vai levar o pessoal aí, espero estar contribuindo para o pessoal, para que atinjam cada vez mais resultados. Baita mensagem, Caio. Me diga uma coisa, Caio, onde é que o pessoal pode te encontrar para acompanhar teu trabalho? Então, eu não posto nada em Instagram, Facebook, essas coisas, mas quem quiser pode me encontrar no LinkedIn, Caio Fernandes com Z no final, Cordeiro. Fica à disposição, meu contato lá, para quem quiser conversar sobre qualquer tipo de tema. Para mim vai ser uma alegria enorme poder contribuir com o pessoal. Vou ficar super feliz. Valeu, Caio. Aproveito aqui para agradecer de novo a tua participação. O bate-papo foi super legal. Tenho certeza que é um episódio que vai fazer o pessoal refletir bastante, assim como eu refleti aqui durante a conversa, né? Vou ter que escutar ele de novo para rever alguns pontos, né? Que eu anotei bastante coisa aqui, mas eu com certeza vou escutar de novo, Caio. E a gente se vê numa próxima. Espero que a gente tenha a oportunidade de gravar outros episódios aí para entrar mais a fundo em algum desses assuntos. Imagina, Mário, fico à disposição aí. Espero realmente que a galera use tudo isso que a gente discutiu para fazer, principalmente do seu ambiente, né? Eu acho que as pessoas têm que primeiro mudar o próprio entorno antes de tentar mudar o mundo, mas com certeza a gente fazendo o nosso entorno melhor e nos tornando melhor como pessoas, só Deus sabe os limites disso, né? Então, desejo a todos aí muita melhoria, muita coisa boa, aí que a galera consiga conquistar aí suas metas. Um abraço, Caio. Obrigado. Valeu.